O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E como a gente vem anunciando ao longo do Super N Primeiras Notícias de hoje, quem está aqui com a gente é a diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Carla Silene Lisboa, que sempre traz aqui uma excelente discussão para a gente. Bom dia, Carla, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo. Bom dia. O prazer é todo nosso. O papo flui, a discussão é excelente, mas infelizmente os assuntos não são dos melhores. E dessa vez a gente vai falar com a Carla sobre essa série de ataques a ônibus que a gente está presenciando em Minas Gerais e que o Jornal o Tempo, a Rádio Super Notícia, tem informado os nossos ouvintes e leitores. Carla, o que a gente pode falar hoje do PCC, né? A sensação que a gente tem é que o PCC é um câncer que toma conta e que provoca toda essa insegurança que a gente tem no nosso país. O que a gente observa em relação especificamente a Minas Gerais é que é inquestionável a infiltração do PCC no nosso estado e em vários outros estados do nosso país. Mas o curioso nessa história toda é que quando você chega, por exemplo, num presídio do Rio de Janeiro, ainda que você não tenha qualquer ligação com uma facção, você lá é classificado conforme a facção que você pertenceria. Então, hoje, dentro do sistema prisional, para que você tenha, aspas, né, uma segurança interna, é comum a pessoa aderir a essas facções. É onde ele se sente forte, é onde ele se sente protegido. Aspas, é o poder que ele tem dentro daquele sistema prisional para se manter vivo. Então, o que a gente tem visto é o alastramento cada vez maior de pessoas que se dizem agregadas a esta facção. Carla, a gente tem cobrado insistentemente aqui ao longo da semana, a gente falava disso agora há pouco, na última participação do repórter Ailton do Vale, que trouxe a informação de mais um ônibus incendiado, dessa vez em Passa Quatro, no sul de Minas, e a gente tem cobrado respostas das autoridades. O governador Fernando Pimentel já se manifestou, afirmou que pediu ajuda, inclusive a Polícia Federal nesse cenário, mas os ataques não cessaram. A gente já tem aí, pelo balanço feito pela nossa reportagem, pelo menos 103 ataques, pelo menos 103 ônibus incendiados. É o 6º dia de ataques. Começaram no domingo passado. Hoje já é sexta. O que está faltando para que isso de fato tenha um fim? Porque isso cria aquilo que a gente até falou mais cedo aqui, uma tal sensação subjetiva de insegurança na população como um todo, né? Uma grande sensação de insegurança, mas a gente tem que observar o seguinte, Rodrigo, quando nós falamos desse alastramento, até tem que ter cuidado até na própria instigação, quando se amplia, se valoriza demais esse tipo de ação. A insatisfação das pessoas hoje dentro do sistema prisional, a gente sabe, é muito grande. Mas será que todos esses ataques efetivamente estão ligados a essa reivindicação pela melhoria no sistema prisional? Eu acredito que nós possamos ter um número relacionado, sim, mas acho que precisa se investigar mais para saber se de fato é. Segundo, cadê a inteligência? Se de fato a origem está no sistema prisional, cadê o serviço de inteligência para poder tratar preventivamente este assunto? Se as ordens estão partindo de lá, se falam tanto no uso de telefone e a gente fala tanto em interceptação telefônica, por que esses telefones não foram interceptados ainda? O que está faltando? Onde que a gente está tendo essa quebra? E uma coisa muito curiosa, hoje, quando a gente fala dessa distribuição social, isso é um fenômeno mundial, basicamente nós temos 30% das pessoas apenas incluídas. 70% hoje constitui a chamada massa excluída, porque o fator de determinação é a nossa capacidade de consumo. Nem todo mundo consegue consumir tudo e não há um interesse, porque senão isso não haveria... nosso planeta não se sustenta em cima disso. Então, nós temos uma coisa muito curiosa. Quem são esses 70%? Nesses 70% nós temos os criminosos, as vítimas e a polícia. Que estão o quê? Se matando uns aos outros. Então, quando eles fazem esse tipo de ataques e as chamadas organizações criminosas, né, estão dizendo aí que são os autores desse tipo de ataque, eles não perceberam que eles estão servindo ao próprio sistema que eles combatem.
Eles que acham que estão se impondo contra uma força, eles estão aderindo à força para manter esse número esse número grande de excluídos e cada vez um número menor de incluídos no sistema social. Carla, mas falando das medidas, assim, a primeira anunciada pelo governo do estado foi a transferência dos possíveis mandantes, né, desses presos ligados ao PCC ali do presídio de Uberaba. A transferência, ela é realmente uma medida efetiva ou é apenas uma gotinha só nesse mar de coisas que poderiam ser feitas? E o que poderia ser feito? Delma, hoje, quando a gente pensa em sistema prisional, nós estamos num momento muito retrógrado, porque o deslocamento desses presos é simplesmente o deslocamento do comando. Então, a dificuldade muitas vezes... Vamos pensar uma coisa curiosa. A gente observou pelo mapa que está sendo demonstrado que isso está muito ligado à região do sul de Minas. Aí eu transfiro esse preso, que pela lei de execução penal nem poderia sair do local onde ele tem seu vínculo familiar, mas eu mando ele lá para o noroeste, para o nordeste, mando ele para outro presídio, onde não estava tendo problema. Aí começa Olha a disseminação. Então, assim, se de fato a origem está ali, ao invés de ir lá na origem, eu vou só deslocar o problema? É o deslocamento do problema que vai resolver? Eu não consigo acreditar que é simplesmente isso, porque senão estava muito fácil. Ou esse deslocamento ainda não pode ter uma consequência mais grave da gente começar a ter esse tipo de influência em outros locais onde não existiam. É interessante essa análise. Até diante disso que você está falando, Carla, a gente recebeu nessa semana aqui no Super N o Jorge Tassi, que é especialista em segurança pública, e ele colocou para a gente um ponto de reflexão que eu acho bem interessante, talvez oportuno que a gente aborde aqui. Ele disse que muitos desses problemas que a gente está vivendo, inclusive esse problema mais recente dos ataques a ônibus que a gente tem vivido agora ultimamente, que se deve muito também à dificuldade da Polícia Civil de trabalhar. Com efetivo reduzido, com o sucateamento da corporação como um todo. É um dado que eu não me canso de falar, porque eu acho ele tão absurdo que a gente tem que citar e tem que relembrar sempre. O efetivo da Polícia Civil hoje é equivalente ao efetivo dos anos 80. Quer dizer, com um contingente muito maior de problemas, de desafios, de dificuldades numa sociedade que é também completamente diferente daquela sociedade dos anos 80. Você concorda com essa avaliação dele de que o sucateamento da Polícia Civil, o baixo efetivo da Polícia Civil contribui para esse quadro dramático que a gente vive? Com certeza, Rodrigo. E é aquela pergunta que a gente já se fez aqui há um tempo atrás. A quem interessa o sucateamento da investigação policial? Se a gente não tem uma polícia investigativa forte, como que eu vou saber a origem do problema que a gente está enfrentando? Mas para isso ter ficado tão sucateado, houve interesse de alguém. A quem, então? Então, essa é a minha primeira pergunta. Eu vou até um pouco antes. Porque se você está dizendo, se a gente tem um efetivo da polícia que corresponde ao que era nos anos 80, eu tenho um maior número de crimes na nossa legislação, porque muito se fala da legislação fraca, mas hoje eu tenho mais de 1.800 tipos penais, que são os crimes descritos na lei. E isso dos anos 90 é que houve esse grande número. Mas eu não estruturei os órgãos investigativos. Eu não preparei a mão de obra que é necessária para dar conta. Então, é muito fácil. Cria mais um crime, coloca mais um nome bonito, inventa mais uma história, aumenta a pena. Gente, mas nada disso vai funcionar se eu não tiver pessoas capacitadas para investigar, apurar e entender onde a coisa está surgindo. Então, o fenômeno que eles vivem, uma frase, né, um jargão que eles vivem repetindo, que eles ficam enxugando gelo. Então, eu falo, agora eles enxugam gelo, limpam o sangue e apagam fogo. Porque o momento agora é das explosões de caixa eletrônico e de ônibus. E, de novo, a gente volta. Falam muito em organização. Mas, por exemplo, o grande líder do PCC, que é apontado, Marcola, nós sabemos que é um autodidata, uma pessoa que lê muito e discute muito, tem até um certo grau de intelectualismo.
Será que ele já não percebeu isso que a gente acabou de falar? Que, de fato, isso que ele que esse grupo que ele comandaria está fazendo é reforçar exatamente o que ele diz combater? Então, será que não é mais fácil empurrar, botar essa conta para um nome? Porque, ao menos, a sociedade vai falar assim, olha, já sabemos quem é o inimigo. E aí vem uma história mais curiosa. O que a gente observa da sociedade quando está acontecendo esse tipo de coisa? As pessoas estão cada vez mais intolerantes e mais violentas. Você tocou num ponto, Carla, que eu gostaria de te perguntar. Eu vou até juntar um pouquinho aqui os assuntos de uma situação que aconteceu essa semana. Eu acredito que você tenha acompanhado sobre essa questão da intolerância. A gente noticiou aqui sobre uma tentativa de sequestro, acho que foi um sequestro relâmpago numa loja aqui da região central de Belo Horizonte, que um atirador de elite da polícia acabou matando o bandido. E a reação a essa ação da polícia, ela foi muito mais a favor da forma como o policial agiu, apesar de ter toda a discussão em torno dos direitos humanos e tal, do que o contrário. E quando você fala dessa questão da intolerância, me chama a atenção em relação ao que poderia ser feito dentro dos presídios. A polícia também fica limitada, né? O sistema prisional diga em relação ao que é que pode ser feito. O máximo que pode fazer, transferência, que você já disse que não vê como uma medida efetiva. Mas o que mais, além disso, poderia ser feito sem contra as leis que nós temos hoje no país? Veja só, Delba, com relação ao policial, esse caso que nós acompanhamos desse sequestro que haveria ocorrido, a gente tem que entender claramente que o policial ali agiu no chamado estrito cumprimento de um dever legal. Ele tem uma vida em risco e a lei diz que ele é um profissional apto e está legitimado a atuar daquela forma. Então, aquele caso é muito pontual, muito específico. O Brasil já presenciou isso outras vezes. O problema é a sociedade começar a achar que em todos os casos o policial estaria legitimado a agir dessa forma. E aí comemorar não existe essa situação em si, que aí eu acho que é a questão, né? Só para mas ficar mais a claro, sensação Carla, de nesse segurança. Caso, qual seria, por exemplo, uma avaliação? Porque quando a gente fala, tem várias situações que a gente noticia aqui que tem vítimas com bandidos. Mas o que foi que caracterizou naquele momento ali que legitimou o policial a realmente matar? O momento que ele engatilha, né? Que já estava próximo do disparo e que o sniper tinha condições de fazer o disparo dele sem atingir a vítima. Quem assistiu o ônibus 174 lembra bem, né, que ali já foi mais tumultuado. Então, é um momento preciso. Ele não pode ser nem antes nem depois. Aqui atuou dentro dos limites da lei, não há o que se discutir. Agora, realmente, se isso começa a ser instigado, não é assim que a gente resolve a questão. E em relação aos presídios, Delma, nós já passamos a pensar hoje, embora exista uma questão muito curiosa, que é a guerra, né, do grande lucro que as empresas de segurança e das empresas de armas hoje têm. Então, é muito bom para eles que a população nossa esteja realmente armada e com essa história toda. Mas hoje, para quando a gente falar do sistema prisional, a gente já está partindo para a questão tecnológica. O que a gente começa a apostar é que exatamente pelo grande custo de se manter as pessoas nos presídios, dado ao aumento da população carcerária, é que um investimento na tecnologia, ou o chamado, por exemplo, monitoramento eletrônico, que é o que a gente já conhece, mas existem outros, né, já sendo desenvolvidos, talvez seja um grande passo para a gente começar a desmantelar de dentro dos próprios presídios as ditas organizações. Ou que todo mundo passa agora a ter essa história. Eu cheguei, eu já tenho que ter um batismo. Eu sou de A, eu sou de B. Nesse presídio que a gente se referiu no Rio de Janeiro, quando eu fui procurar a pessoa que eu precisava atender, o rapaz disse, doutor, ele é do amigo dos amigos ou ele é do Comando Vermelho? Eu falei, que eu saiba, não é de nenhum. Ele falou, não, doutora, a senhora não entendeu. Aqui, ele tem que dizer a qual ele pertence. Eu falei, até onde eu sei, ele não se declarou de nenhum. Aí ele falou assim, não, mas olha, desse lado aqui tá um, desse lado tá outro, para eu direcionar a senhora. Eu falei, mas não tem como consultar pelo nome? Isso a senhora estava falando com o atendente, a pessoa que te atendeu lá na a pessoa que me atendeu. Isso então, é institucionalizado, então, lá né? isso já acontece. E se a gente vai deixando isso crescer,
Em breve a gente vai assistir isso por aqui. Agora, o que eu vejo dentro do sistema prisional mineiro é que algumas pessoas já falaram, olha, aqui tem uma regra. Eu tenho uma força muito grande. Eu preciso me proteger. Então a gente começa a ter pessoas, sim, que são do PCC e outros que falam assim, olha, sabe que se eu aderir a isso aqui, aqui dentro eu estou mais tranquilo? É a minha segurança? E aí eu pergunto, amontoar cada vez mais pessoas que, por exemplo, não praticam crimes violentos dentro de sistema carcerário para estar em contato com a turma que pratica os crimes violentos, faz sentido? É porque ele não tem alternativa. Com o momento da tecnologia, será que já não é hora de ampliar a tecnologia, baratear o custo de manutenção dessas pessoas lá, ao invés de ficar aprovando projeto, falando que ele vai ter que pagar? Pagar como? De onde ele vai tirar dinheiro? Ele está inutilizado dentro do presídio. A gente não consegue levar trabalho para todos eles dentro de presídio. Agora, e num país de desempregados? A gente vai dar um incentivo dentro do presídio para que tenhamos essa mão de obra. Num país de desempregado, então agora vai ter emprego é quem está no presídio, o que está fora não vai ter? Sabe? Então, uma questão que demanda uma análise de vários setores. Mas a briga que existe entre a indústria da segurança, que vende todo esse aparato que tem dentro do presídio, e a briga da turma hoje que investe no desenvolvimento tecnológico, nós vamos assistir. Mas tudo indica que em breve nós é que vamos começar a andar monitorados, né? Já estamos fazendo isso, né? Quando a gente apela para a segurança eletrônica, quando a gente apela para aquilo que era o papel do Estado e que passa a ser feito por nós, cidadãos, por empresas privadas, já há essa inversão de valores aí de forma muito natural, infelizmente, né? Carla, deixa eu interromper por um instante a entrevista. Acabou de me chegar aqui pela nossa produção a informação de que o deputado estadual Cabo Júlio, do MDB, foi preso. Ontem já havia uma decisão judicial nesse sentido. A gente deu essa notícia aqui na abertura do Super N. Ele que é acusado de envolvimento aí em casos de corrupção da máfia dos sanguessugas. Ao longo da programação da Rádio Super, a gente atualiza essa informação já dentro do Manhã Super com o Paulo Roberto e com a Thalita Marinho. Os detalhes, então, da prisão do deputado estadual Cabo Júlio, que tem esse passivo judicial ainda da época em que ele era deputado federal na máfia dos sanguessugas. Repito, mais tarde a gente traz a atualização e detalhes dessa prisão, então, do deputado estadual Cabo Júlio. Mas, Carla, retomando o assunto aqui, você falava dessa necessidade, dessa importância que existe de se trabalhar a tecnologia, e aí me vem uma outra situação. A gente tem um sistema prisional que está abarrotado de presos, é chover no molhado, a gente fala isso aqui um dia sim, o outro também. Por outro lado, a gente tem um sistema que funciona muito bem, que é a APAC, que é um sistema em que o sujeito que ele quer de fato se recuperar, aquele criminoso ocasional e não o bandido contumaz, aquele que cometeu eventualmente um crime, muitas vezes consegue sair de lá recuperado. Os dados mostram para a gente que mais de 90% de quem vai para a APAC consegue se ressocializar, sair de lá recuperado, mas a gente não vê um investimento nesse sistema. Se a gente unisse, talvez, a tecnologia que você apontou agora há pouco, com esse sistema que faz o preso se ressocializar, que tem a participação da sociedade, seria um caminho para a gente resolver, deixando dentro dos presídios de maior segurança, do Nelson Hungria da vida, de alguns presídios que a gente tem lá em Ribeirão das Neves, somente aqueles bandidos que realmente esses não têm muita solução, não têm muito conserto? Passa por tudo isso. Mas a partir do momento que, por exemplo, se exalta um presidenciável que está falando que o problema do lugar, do presídio está cheio, de quem cometeu o crime, e aí acha que é só mandar para lá, a gente já começa a ver que a coisa não tem boa vontade para resolver. Já está claro que amontoar esse número grande dentro dos presídios tem trazido essa consequência grave de que as facções criminosas que eles dizem que existem estão crescendo, e isso não está impedindo que eles continuem praticando os crimes aqui do lado de fora. Então, é óbvio que para a gente falar disso, a gente vai ter que pensar em esvaziar um pouco essa questão. A PAC. Sistema PAC, ele tem, para mim, uma essência muito fantástica, que é a de você trazer o problema de volta à sociedade. Entender que o preso, ele é responsabilidade da sociedade. A prisão não é um lugar onde você simplesmente joga um indivíduo achando que vai neutralizar e está tudo pronto e resolvido. Mas nem toda pessoa se adapta ao sistema PAC. Ele não é para todo mundo. Mas por que não ampliar para essa maioria que seria? Por que não ampliar outras formas de punição
com as chamadas penas alternativas, como as penas com monitoramento eletrônico e com outras formas que nós podemos criar uma sociedade que tem condições de criar e investir muito na tecnologia, que isso ia baratear para a gente e deixar aí sim para o tipo de prisão que a gente tem somente aqueles crimes chamados crimes com violência, crimes extremamente graves. A partir do momento que a gente esvaziar um pouco essa história, talvez a gente tenha condições de mergulhar. Agora, vamos entender o que está se passando aqui para tentar diminuir a violência. Agora, o que nós temos feito é o quê? É aumentar. É só mandar gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. E essas pessoas que às vezes estão ali dentro do sistema agora aderindo ao batismo dessas facções. Ok, mais uma vez conversamos aqui com a diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Carla Silene Lisboa, sempre nos presenteando aqui com todo esse conhecimento Já dela. Tô querendo crachá. Obrigada, Carla, pela participação e vai voltar mais vezes aqui para conversar com a gente, certamente. Eu agradeço essa oportunidade, é sempre muito bom estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de refletir sobre questões que nos deixam aí tão preocupados. Claro que ninguém é dono da verdade, mas se a gente não questionar esse sistema, nós não temos condições de melhorá-lo, não é fato? Então, agradeço muito a oportunidade e desejo a todos um bom dia. Ótimo dia para você também. Mais uma vez, obrigado, Carla Silene Lisboa. Lembrando que hoje a gente deu um intervalo, então, nas entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas para discutir esse assunto que é fundamental também, que é a questão das políticas de segurança pública. E na semana que vem, a gente retoma, então, as entrevistas com esses pré-candidatos ao governo de Minas, começando, inclusive, na segunda-feira, com o senador Antônio Anastasia.